músculo faz? Por exemplo, eu tenho aqui o músculo da região frontal aqui, ó, tá? Olha o sentido da fibra dele. Quando ele se contrair, o que ele vai fazer? Ele vai corrugar a testa. Ele vai corrugar a testa. Essa musculatura aqui que fica ao redor do olho, quando ela se contrai, o que ela faz? Fecha o olho. A musculatura que fica ao redor da boca, quando ela se contrai, o que ela faz? Fecha a boca. Então é só você analisar. Musculatura que fica aqui, ó, na lateral do nariz, quando ela se contrai, o que ela faz? Dilata o nariz, né? Abre o nariz. Musculatura que está aqui, ó, debaixo do lábio inferior, quando se contrai, faz o quê? Deprime o lábio inferior. A musculatura que está acima do lábio, quando se contrai, traciona o lábio para cima. Então é só você olhar o sentido da fibra muscular, imaginar uma possível contração, uma diminuição daquela fibra e o movimento gerado. Isso é ação muscular. Então toda essa musculatura aqui, que eu não passei o nome, quem tiver curiosidade, pega o livro de anatomia, olha o nome da musculatura. Não são nomes difíceis, tá? Título de curiosidade: músculo que fica ao redor do olho, orbicular dos olhos. Ao redor da boca, orbicular da boca. Que é forma de órbita? Músculo ao redor do nariz, nasal. Músculo abaixo do lábio, depressor do lábio. Músculo acima do lábio, levantador do lábio. Então a musculatura, o nome é simples. Se você der uma passada, você sabe o nome da musculatura. É simples o nome. É só você saber onde está localizado e mais ou menos a função dele. Então são músculos, eu generalizei, músculos da mímica facial. São músculos que dão a expressão ao seu rosto, tá? Em paralisia facial, por exemplo, o que acontece? Essa musculatura da face, ela fica o quê? Congelada. Então metade da face funciona, a outra metade não funciona, fica paralisada. É isso na paralisia facial. Aí vem, o olho não fecha. Por quê? Porque o orbicular dos olhos fica ineficiente, ele não se contrai. É aí onde age o fisioterapeuta, em cima de cada músculo desse, para poder dar novamente o poder de contração a essa musculatura. Você já teve? Seu pai? Geralmente fica uma sequelazinha bem pequena. Bem pequena. Mas volta bem. Ainda mais com a fisioterapia. A fisioterapia acelera o processo de retorno à normalidade da pessoa que teve paralisia facial. Aí a gente falou em articulação, né? Que no crânio os ossos são imóveis, não é isso? Eles não se movimentam. E a musculatura esquelética, ela existe para quê? Para movimentar os ossos. Então mais um ponto que eu quero reforçar com vocês, que a musculatura da mímica facial não serve para movimentar ossos, serve para dar expressão ao seu rosto. Tudo certo quanto a isso? Então mímica facial, expressão no seu rosto. Não é músculo para movimentar o osso. Os ossos do crânio não se movimentam. Ou você vai querer movimentar uma maxila, um frontal, um zigomático? Não vai, o osso não se movimenta. Agora os músculos da mastigação, esses movimentam, porque eles agem sobre a mandíbula, que é o único osso móvel do crânio. Então o músculo da mastigação, ele sim movimenta. Se você levar a mão na lateral da sua bochecha e você abrir e fechar a sua boca, principalmente quando você fecha a boca e contrai. Está sentindo o músculo contraindo aí? Esse é um músculo poderosíssimo. Poderosíssimo. Ele é um músculo masseter. Ele fica aqui, ó. Tá vendo? Nessa região aqui, ó. Direção da orelha. Tá vendo?
Você desce um pouquinho. Olha a glândula parótida aqui, produtora de saliva. Olha só. Passa o dedo sobre ela e vem aqui direto no músculo. Quanto mais forte for o poder de fechamento da boca, mais hipertrofiado vai ser esse músculo. Então só você analisar qual animal tem um poder de fechamento da mandíbula extremamente forte. Jacaré. O jacaré, né? O crocodilo. Se vocês observarem pitbull também, se vocês observarem a musculatura do masseter, de um pitbull, de um crocodilo, vocês vão ver o quê? Que aquele músculo é extremamente forte. Tem muita carne, tem muito ventre muscular. A parte vermelha carnosa, lembra que eu falei? É o ventre muscular. Então quanto mais volumoso ele for, mais forte ele é. Por que quando a gente falar, aquele cidadão lá, o fisiculturista, né? O cidadão é forte. Ele é forte por quê? Porque o músculo dele é grande. Quanto maior o músculo, mais força ele vai ter. Então, comparado um masseter, né, de um humano a um masseter de um crocodilo, do crocodilo é infinitamente maior. Mas é um músculo extremamente forte, que ele é auxiliado por outro músculo que vem aqui de cima. Tá vendo? Ó? Músculo temporal. Olha, qual região que ele está localizado? Em cima do osso temporal. Então, em cima do osso temporal, eu tenho um músculo temporal. Ele desce e vai até a mandíbula. Os dois tracionam a mandíbula para cima. Eles fecham a boca. Aí eu peço a vocês, coloquem a mão sobre a região temporal, abre e fecha a boca. Mexe ou não mexe? Sente mexer? Essa é a musculatura temporal. Então esses dois músculos, ao abrir e fechar a boca, eles que desempenham esse papel. Tá? Então na face, no rosto, basicamente isso. Músculos da mímica facial, masseter e temporal. Masseter e temporal fazem movimentos da mandíbula, certo? Músculos da mímica facial fazem expressão ao seu rosto. Aí a gente desce um pouquinho mais para o pescoço. Aí a gente vê aquele palavrão, esternocleidomastoide. Meu Deus! Mas se você pegar e dividir o nome da palavra, você já sabe a origem e inserção do músculo. Origem, externo. Cleido. O que é cleido? Cleido é o que? Clavícula. Então é um músculo que vai do externo e da clavícula até o processo mastoide do osso temporal. Então essa região do pescoço, quer ver? Ó, levanta um pouquinho a cabeça, vira um pouquinho, vira a cabeça, só a cabeça, vira para o outro lado agora. Essa musculatura aqui, ó, essa musculatura do pescoço, ó. Então essa musculatura do pescoço, ela é em V, né? Tá vendo? Ó, que vai do processo mastoide lá para o externo e para a clavícula. Essa musculatura do pescoço é o esternocleidomastoide. Quando ele se movimenta, o que ele faz? Ele age sobre quem? Qual movimento eu pedi para você fazer? Mexer a cabeça. Então ele vai agir sobre a cabeça. Então ele vai fazer a flexão da cabeça e a rotação da cabeça. Então é só você ver aonde ele se fixa. Mesmo que você não saiba o ponto específico, eu não sei qual acidente anatômico que ele vai se fixar. Não sei. Não tenho nem ideia. Mas eu sei que fica mais ou menos nessa região. Ou seja, quando ele se contrai, o que ele faz? Se é um músculo de um lado e outro de outro. Quando os dois se contraem em conjunto, eles puxam a cabeça para baixo. Então faz a flexão da cabeça. Quando só um se contrai, ele roda a cabeça para um lado. Quando o outro se contrai, roda para o outro lado. Então são movimentos rotacionais da cabeça e movimentos de flexão da cabeça. Então é o principal músculo da região do pescoço. Músculo externo cleidomastoide. Certo?